Olá, gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Bela Podcast. Aqui, vocês sabem, né? O universo feminino é visto por quem faz. Antes de anunciar a nossa convidada de hoje, eu convido vocês a compartilharem o link do nosso vídeo para toda a sua comunidade de amigos aí. Vamos chegar com o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, que toda terça-feira estamos aqui com um conteúdo relacionado ao universo feminino. E antes de tudo, pode rodar a vinheta. Gente, a minha convidada de hoje, ela tem várias funções. Além de ser linda e super simpática, Samantha Besen, é assim que pronuncia? Samantha Bezen. Besen. Bezen, Gi. Então, ela é administradora, ela faz administração de transações imobiliárias também, digital influencer, mãe de dois e mãe de três agora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gi. Primeiro, parabéns, né, por esse podcast maravilhoso. Muito Obrigada. feliz e honrada de poder estar aqui participando desse projeto tão maravilhoso. Nós que estamos muito felizes em poder contar a história de uma mulher tão... né? Meu Deus, né, Gi? Não, é bem isso, né, gente? Mãe Porque, de dois e agora mais um. Mais isso. um, tá tudo Só certo. o fato de você ser mãe, você já, né? Mãe muito, já é multifunção, né? Isso. Vamos combinar. Muito, né, Gi? E aí Muito você já tem aí, né, 2 filhos e ainda mais conciliar a vida de influenciadora e trabalhando junto com seu esposo lá na imobiliária, é isso? Isso, bem isso mesmo. Então, a parte da administração, né? Sou formada em administração. Então, eu me formei ali logo depois do terceiro ano, né? Então, já fui pra faculdade, fiz administração. Já desde sempre, então. Desde sempre. Só que o meu sonho sempre foi aquela parte também do casar. Então, eu sabia que eu ia estudar, eu sempre queria muito, né? Estudar, fazer a minha faculdade. Mas a parte do casar também, eu sempre falava que eu queria casar e ter filhos, casar e ter filhos. E aí também foi tudo muito rápido. Eu casei com 18 quando entrei na faculdade. Então, eu conciliei o casamento com a faculdade. E nesse primeiro ano, eu já tive o João, no primeiro ano da faculdade. E eu já falei também pro marido, eu disse, olha, e eu quero ter 2, e eu quero que eles sejam próximos de idade. Tudo organizadinho. E aí, tipo, o marido, meu Deus, a guria, né? Oi? Oi, amorzinho, né? Tá doida? Recém casamos, né? calma. Isso, e fazendo faculdade, né? Então... E aí, eu lembro que foi assim, então foi faculdade junto com maternidade, junto com casamento e junto com essa parte também de trabalho. Então, naquela época eu fazia estágio, né? Porque tem o estágio da faculdade, então já precisava trabalhar. Tudo junto, meu Deus. Né? Querendo ou não, já tinha família, o marido tinha a empresa dele, mas eu não tava junto na empresa ainda, né? Naquela empresa. Então, eu já fazia meu estágio no ramo financeiro, era uma empresa, né, na parte financeira, que era uma parte que eu gostava, que é a parte administrativa. Então, começou tudo ali, mas era tudo conciliado. Então, era a parte da faculdade, junto com a parte da maternidade, junto com a parte de casamento e tudo isso. Então, eu sempre tinha eu sempre queria crescer, como dizem, a gente tem 15 anos, a gente quer, eu quero ter 18, a gente tem 12, não vejo a hora de ter 18 anos. Então, eu sempre fui assim, né? Bem adiantadinha. Você realizou tudo que você queria bem rápido. Meu Deus, né? Gi, muito. Foi bem assim mesmo, assim. Então, eram coisas assim, bem... Como que eu vou dizer assim? Eu sempre fui muito de planejar. Uhum. E o que eu ia planejando, eu ia executando, né? Conforme ia dando. Mas essa parte deu toda, né? Deu toda certinha. Então, eu me formei. E aí, teve um período que eu fiquei em casa. Que eu falei assim pro Luciano, olha, eu acho que... Porque os 2 eram pequenos. Deu 2 aninhos de diferença. E aí eu falei, olha assim, ó, será que tu consegue aguentar as pontas, né, sem eu dele? Ele falou, não, beleza. Então, ali eu comecei a trabalhar junto com ele na empresa que ele tinha, porque eu já era formada em administração. Sim. Ele era sócio do pai. Veio tudo junto. E aí eu fazia essa parte mais administrativa. Então, tinha algumas coisas que precisava fazer, né, de administrativo, de papelada, enfim, de resolver. Eu comecei a resolver ali, então eu conseguia fazer esse home office. Sim. Então, com eles pequenos, tava dentro de casa, cuidava da casa, fazia tudo. E junto com essa parte, porque eu nunca consegui... Como que eu vou dizer? Ficar parada. Sei, como sabe? é. Sei Meu como Deus, assim, eu sempre tinha uma ideia, eu sempre tinha uma coisa. Então, eu sempre estava fazendo curso. Então, desde quando eu me formei na faculdade, eu ficava fazendo curso.
Então, tinha muito curso pela internet. Eu olhava lá, né, tinha as horas no final da faculdade. Tinha aquelas horas que eu precisava cumprir. Bora fazer. Aí eu olhava, Sebrae, Senai, não. Tinha umas horas assim que eram cursos gratuitos, que eu até falo, né, pra minha irmã, agora minha irmã se formou também. Enfim, pra quem tá, pra juventude, né, pras meninas novas. Não, é muito bom, tem muito curso bom. Gente, e gratuito. na nossa, né, na minha época, isso foi... Na minha não tinha também. Eu tô com 29 agora, né, isso faz 10 anos, 11 anos. Então, na minha época, não tinha rede social que nem hoje. Gente, um podcast, né, os vídeos não, tem que muito, a gente tem muito conteúdo de valor ali, Sim, né? então naquela época eu já tentava buscar o que tinha. E o que tinha? Tem esses cursos que eu consigo, para as horas da faculdade. Então eu fazia de marketing, tinha conceitos básicos de marketing, comunicação e expressão. Fiz uma parte de moda, eu lembro que tinha, assim, design de estilo, não sei o quê. Gente, era muito legal, então eu ficava pesquisando, porque eu fazia o que dava. Claro que com 2... E aí tava em casa, né? 2 crianças, fazia o home conciliando, office, né? tentando conciliar. Então eu sempre fui, assim, ativa nessa parte. Eu nunca sosseguei. Então eu sempre falava assim, eu acho que a gente pode fazer mais, né? Posso buscar mais esse curso, posso fazer mais isso. Então depois da faculdade, e eu lembro ainda que foi engraçado, porque na parte da faculdade, eu tinha o meu professor assim, meu Deus, um querido. E aí ele falava assim, Samanta do céu, tu não podia estar aqui. Ele falava assim. Eu falava, por quê, professor? Porque daí na época eu passei a faculdade pra EAD, pra distância, porque eu tive o João e depois amamentei o João na faculdade, depois tive o Gabi, então foi os dois. Eu lembro assim que o professor olhava pra mim, aí eu fazia assim, aí ele já sabia que eu tinha que descer, porque o Lu tava com eles no carro e eu tinha que dar mamar pro Gabriel. Então era assim, então as 2 vezes que eu ia por semana pra faculdade. Menina, que loucura! Era bem perrengue, assim, meu Deus. Nossa! E aí eu lembro que eu falei, não, e ele falava, tu é uma aluna de presencial, porque eu me dedicava tanto naquelas aulas. Sim. Porque precisava a minha estar turma, ali, né? Eu tinha 19 anos, 20, né? Eu tive o João com 19 e o Gabi com 21. Então, eu lembro que tinha mais uma menina que tinha a minha idade. E as outras pessoas do EAD naquela época eram pessoas mais velhas que estavam retornando. Tinha 30 e pouco, tinha senhores às vezes, E aí eu lembro assim que era muito legal, porque daí até o professor falava que eu chamava todo mundo, porque daí era o trabalho para apresentar, então a gente já se reunia, já ia na empresa, daí tinha pessoas que tinham empresa já. Então aquilo para mim foi uma bagagem, eu até falei depois ainda, quando eu me formei, eu falei pro meu professor, para mim isso aqui foi uma bagagem essencial de experiências, porque já tinham pessoas que estavam começando o seu negócio, ou já tinham o seu negócio, e queriam algo a mais, né? Buscavam algo a mais ali na administração. E você sedente de aprendizado e querendo saber como é que é, né? Então, pra mim, poder aprender com essas pessoas que elas já tinham uma bagagem muito maior do que a minha, meu Deus, foi muito bom, assim, foi muito legal. Então, eu passei tudo isso naquela parte da faculdade. Valeu super a pena, né? Muito. Você ter se dedicado ali. Pra você até não foi algo que, pelo que eu tô vendo você falar, não foi algo tão difícil. Óbvio, né? Fácil não foi, porque foi todo um movimento. Sim. Mas para você, aquele movimento foi gostoso, né? Foi muito bom. E além de que o aprendizado que você, né? O conhecimento, ele nunca é demais pra gente, né? Bem isso. Então, eu tentava ver pelo lado bom, né? Sempre pro lado positivo das coisas. Meu Deus, né? Agradecer por eu poder estar ali ainda, né? Terminando a faculdade. De o meu marido estar com as crianças ali no carro mesmo, bebês, para eu poder estar ali. Então, aquilo ali para mim, meu Deus, assim, foi muito essencial. Assim, a gente conhece... conheço várias pessoas, né, que trazem a maternidade como uma dificuldade, sim, né? Assim, que seja um filho somente, né? Sim. Já tudo é difícil, né? Tudo é difícil, mas eu acho que isso tudo, esse prazer todo que eu vejo você falando, de não ter uma dificuldade nesse movimento todo que aconteceu, sim, foi porque lá atrás você já idealizou, assim, bem eu quero casar, eu quero ser mãe, vão ser 2, sim, agora 3, mas assim, também eu quero estudar, ter minha profissão, né, ter um conhecimento. Sim. Então, é muito legal, assim, ver você falar com leveza de uma situação que, para muitos, seria difícil pra caramba. Não iam fazer nem a metade. Sim. Ia ficar em casa. É muito isso. Dando conta do filho. E eu lembro, assim, que com o João, até hoje a gente estava comentando, a gente estava num atendimento, numa reunião, e a gente ainda estava conversando sobre isso, né, sobre filhos, enfim. E os nossos filhos, eles não foram crianças tranquilas. Eles foram crianças, meu Deus, não vou dizer problemáticas, né? Sim. Mas assim,
Meu Deus, tiveram refluxo, tiveram alergia à proteína do leite. Então, o Gabriel, Olha. que foi, é o nosso, né, o mais novo, eles têm 2 aninhos de diferença. O Gabriel, assim, a gente passou muito trabalho com ele, assim, até descobrir o que é, Uhum. né? Então, ele teve um período, assim, bem complicado. Eu ainda falava assim, né? Meu Deus, né? Né? Sim. Só que, Você tipo, para pra pensar, né? quando tu Porque... para pra pensar, e eu nunca, como que eu vou dizer, tentei ver a maternidade e tudo isso que me acontecia com um fardo pesado. Sim, como Eu dificuldade, né? sim, como uma dificuldade. Todo mundo tem, né? A gente tem dificuldades, a gente tem as nossas barreiras, as coisas que a gente precisa enfrentar. Mas se tu enfrentar aquilo ali com leveza, o que precisa ser feito? O que a gente tem que fazer, né? Focar na solução, né? Vamos E não focar no na problema. solução. O Gabriel, a gente precisa ver o que está acontecendo com o Gabriel. Então, e o João também foi uma criança que a gente ainda lembra assim, que se a gente pensasse no João, a gente não teria o segundo. Porque o João Paulo, até 1 ano, ele nunca dormiu. Ele não dormia. E aí, como eu tinha aquela coisa de, tinha 19 anos, eu levava no pediatra. O pediatra assim olhava, tipo, essa mãe aí é porque é mãe nova. Pensava assim, né? Sim. Mas eu já sempre tentava passar aquele Plena, ar de, tipo, assim, convicta, a mãe que né? sabe de tudo. Isso. Então, assim, o pediatra já não, né, dava aquela puxadinha, tipo, não. Mas sempre era aquela coisa, não, mãezinha, você é uma mãe de primeira viagem. Não. Daí eu, não, doutor, não. Aí eu tentava explicar. Mas era dele. Era uma criança que... Não, e não adianta, né? São 2, agora vem o terceiro. E não não, vão ser não iguais. adianta. Eu passei 1 ano que se fosse pra relembrar, gente, não quero passar. Mas se for pra passar, Sim, a gente vai ter que passar. É o que a gente precisa passar. Eu, ainda do Gabriel, verdade. né? Ninguém quer que nasce com refluxo, né? Não. Com uma alergia à proteína do leite, ou enfim, Eu lembro né? quando eu tive o Pedro, que o Pedro teve aquele refluxo normal, sabe? sim, Leve, sim, assim, não era nem sim. nada. Só que eu tava tão preocupada, assim, com medo que ele tivesse refluxo, que qualquer golfadinha que ele dava, eu pensava, Tu já. refluxo. Meu Deus. E aí já queria Tudo. correr no médico, né? Porque eu Sim. fui mãe de primeira viagem ali, e aí Sim. eu não sabia o que estava acontecendo. E com o medo de que fosse realmente É bem algo isso. pior, né? É bem E aí isso. você deixa de viver aquele momento que você precisa passar, né, com a Sim. criança, que faz parte e tudo Aham. mais, porque você fica preocupada que algo pode ser mais grave lá na frente, sem saber o que que é. Bem isso. Eu tô com uma amiga que ela tem neném novo até. É legal, você falando, tô lembrando dela. Aham. Porque ela me disse assim, acho que ele tá com vai fazer 3 meses. Uhum. E ela disse assim, ai, não vejo a hora dele dormir a noite inteira. Eu fiquei pensando, Meu Deus, né? eu falei, e agora? O que eu falo pra ela? Trago a realidade? Meu Falei, Deus, olha né? só, eu só vou te dar um exemplo. O Pedro tem 5 anos e até hoje ele não dorme a noite toda. E ela, sério? É assim mesmo? Eu falei, Ela já apavorada, né? apavorada. Então, Não. assim, você tem que se adaptar com a Aham. situação, né? Não Sim. focar no problema, porque senão Sim. vai ser pior ainda. E bora! Não, e eu sempre penso assim, ó, que são fases, né? Sim. Eu olho pra trás, hoje o João, Verdade. meu Deus, hoje o João tem 10, o Gabi tem 8, e agora o Leonardo Daqui vai a pouco nascer. entrando na adolescência, e aí você. Outra E fase. cada fase a gente tem, né, tudo que eles vão precisar passar, o que a gente precisa ajudar. E eu sempre falo assim pro Lu, né, pro meu marido, eu falo assim, que nós somos os espelhos. Então eu venho de... O tempo todo. Hoje nós temos mais acesso ao que eu falo, à informação, a mais livros, né? A tudo mais fácil. Então, a gente precisa utilizar isso ao nosso favor. Então, como Sim. mãe, hoje eu vejo que quando eu fui mãe já era diferente. Imagina quando a minha mãe foi mãe. Então, a gente tinha muito mais. Hoje a gente trabalha, a gente tem a nossa vida tarefada, todo mundo tem, Sim. né? Muita, né? O trabalho. Correria, né? Correria do dia a dia, mas mesmo assim, a gente ainda, a gente, como que eu vou dizer assim, a gente consegue dar um tempo a mais de qualidade para os nossos filhos, a gente consegue olhar mais as necessidades dos Porque nossos existe filhos, mais né? uma preocupação hoje em dia, né? Sim. Antigamente eu acho que não tinha tanta preocupação com esse lazer, Sim, né? sim. Porque também era, não, a gente não Era tinha, normal, era da normal. época, é o que eu digo. Hoje não, hoje a gente precisa dar essa atenção, porque Sim. se deixar a criança fica no celular um tempo inteiro. Bem isso, as telas já roubam, então a aí gente... a gente procura, a gente é meio que obrigada a ter realmente esse tempo de qualidade. Não, e eu vejo isso por um lado bom pra gente, Sim. porque quando eu faço as coisas com o João e com o Gabi, gente, a gente aprende tanto com eles. Às vezes eles fazem, assim, Nossa, umas muito. perguntas pra gente, né? Uhum. Tipo, aí eu falo, meu Deus,
tá me perguntando isso? Já? Não, é muito legal, né? Então, as nossas épocas são diferentes também. Muito. Igual a época, né, que foi dos nossos pais com a gente, era muito mais essa questão do trabalho, o lazer, ele quase não era visto, né? Como era, lazer, né? Como Como lazer. tempo de qualidade. Então, hoje a gente consegue já estar passando isso para os nossos filhos, e é muito legal também, que os nossos pais também curtem esse momento de um jeito diferente. Ah, sim. Então, isso é muito bom. Mas, eu ainda falo, eu tenho uma irmã mais nova também, e eu falo ainda pra mãe e pro pai, né? Porque eu venho desde... Antes da faculdade ainda, eu já trabalhava com a mãe e com o pai. Então, já era assim, né? Já vem. Tu já tinha que Ali, trabalhar. responsabilidade. Tu tinha que trabalhar, tu tinha que... Nem que fosse pra limpar a casa toda, tu tinha A obrigação. aquela obrigação. Olha, a obrigação tua é de levar a tua irmã pra escola, assim, né? Então, tu já tinha muitas coisas... Muito legal isso, né? Eu acho que isso já não tem mais hoje em dia. Não, e hoje eu tento fazer isso com o João, com o Gabi, pela questão também, assim, ó, por exemplo, do financeiro. A gente dá uma mesadinha pra eles, então a gente tenta explicar já como que funciona tudo. Ó, manos, é assim que funciona. O papai e a mãe trabalham, então é nesse sentido. Ó, a gente vai explicar pra vocês que vocês já vão ter o dinheirinho de vocês pra essa parte da educação financeira. Então é muito legal que a gente também consegue trazer muito isso. Né? E também essas obrigações. Ó, esse daqui é uma tarefa que você tem que fazer, esse aqui é uma tarefa que você tem que fazer. Então eles já começam a ter, porque antigamente a gente tinha que fazer. Então, sem explicação e sem saber o porquê. Não tinha explicação. A gente hoje a gente tem que explicar, né? A gente explica. Só que eu vejo isso, eu olho pra trás e vejo, se eu não tivesse passado tudo que eu... Muito bom. Né, essa infância, essa coisa já do que fazer mesmo ali das tarefas e ir trabalhar com o pai e com a mãe, já ajudar, no sentido de ajudar. O meu pai e minha mãe tem comércio desde sempre, então eu tinha que ficar no caixa, eu tinha que atender. É uma responsabilidade que indiretamente, né, eles já foram colocando assim na tua vivência. Me ajudou muito. Hoje em dia... Me ajudou muito, porque eu vejo assim, a minha irmã não teve essa experiência tão cedo, ela teve depois de se formar, por exemplo, né, no terceirão. Sim. E ela se sente um pouco mais travada, ela é mais tímida. Então, eu tive que já ir pro balcão mais velha, do né? comércio. Eu também sou mais não, velha. mais velha, né? A gente já tem que ir pro balcão do comércio e atender o cliente e já conversar e já ser simpático e aprender a dar troca, mexer com dinheiro. Isso, Então, tu já teve aquela experiência antes e eu vejo que eu fui passando isso passou, né? Então, tudo que eu vivi lá, eu fui passando e eu consigo também passar isso para as crianças. Então, também, né, o meu esposo também vem também de uma empresa familiar, então ele aprendeu com o pai dele, então ele continuou. E tanto que o que a gente faz hoje, que é a parte da imobiliária, começou lá atrás. Então, é muito legal. Não, muito legal. Aí, se você for ver o todo, porque assim... a gente vê, nem eu queria muito conhecer a tua história porque eu vi algo externo, né? A gente vê de fora como que é. Mas eu já pensei assim, como mãe, bom, ela 2 filhos, agora ela tá grávida do terceiro, ela trabalha com o marido, e ainda ela tem tempo pra influenciar. Trabalha com o marido, né? E trabalha com o marido, né? E assim, ter tempo pra influenciar outras pessoas, porque também essa questão do influenciar tem os dois lados, né? Sim. Porque... Você, falando um pouco desse momento, assim, da questão de influenciadora, você se sente em algum momento pressionada por essa questão de estar influenciando as outras pessoas? Ai, Gi, essa parte da influência começou bem natural, né? Então, assim, ó, quando o que é o melhor, né? Porque quando começou ali a parte do Instagram, então, tinha um Facebook antes, então eu já postava coisas que eu fazia, que a gente fazia, questão de faculdade, né? Eu postava, questão dos nossos passeios. E aí entrou o Instagram. Então, eu comecei também a postar coisas da minha vida que eram mais voltadas à maternidade. Porque os 2 eram pequenos, né? Então, eram coisas mais voltadas pra maternidade. Só que eu sempre fui, assim, de gostar de me arrumar. Então, eu mesma, na época, assim, eu tinha o cabelo bem crespo. Então, quem tem cabelo crespo, né, vai saber. Então, assim, era mais difícil de arrumar. Mas eu sempre cresci com essa vaidade. Então, de gostar de me arrumar, eu acho que isso vem também muito da minha avó. Eu vi a minha mãe, porque a minha mãe também vem de uma história que ela trabalha com meu pai. Então, é uma empresa que os dois trabalham juntos, né? Influência novamente, né? Novamente da família, né? Então, os dois trabalham juntos, sempre trabalharam. Só que eu sempre vi a mãe também, todo sábado, indo para o salão. Então, todo sábado, ela ia pro salão fazer o cabelo
lavar o cabelo. Eu falava, gente, quero isso, né, quando eu crescer. Sim, né? Eu ficava pensando, meu Deus. Então, eu já cresci com aquela vaidade dela também, né? Então, eu já me arrumava, já me maquiava, via na internet. Então, naquela época, eu já acompanhava as primeiras blogueiras. Na época, era a Camila Coelho, na época, era a Tássia. Foram as primeiras ali do YouTube, né? Então, eu já acompanhava, então, aquilo ali. E eu amava essa questão do público, eu nunca tive vergonha. Essa interação, né? A comunicação, você fala bem, né? Então, começou já também já na infância ali. Quando eu tinha os meus 12 anos, eu lembro que foi a primeira vez que eu pedi pra minha mãe. Eu falei, eu tinha acho que uns 10, 12. Eu falei, mãe, minha cidade era uma cidade pequena, né? A cidade que eu morava. E aí, eu falava assim pra minha mãe, eu quero desfilar pra Rainha do Arraiá, que era da festa junina. Olha, da cidade. Da cidade, do colégio. Aí minha mãe disse assim, não, tu não vai? Eu falei, mãe, eu quero, meu Deus, é meu sonho. A mãe não deixou. Aquilo pra mim, assim, foi bem... Porque a mãe ela trabalhava muito. Eles trabalhavam o dia inteiro, a gente ficava com uma pessoa que cuidava da gente. Imagina, ia ser mais uma função pra ela, né, também. Meu Deus, não tinha tempo. Não tinha tempo pra isso. Sim. Ficava o dia inteiro, trabalhava em Florianópolis. Imagina, saía de lá, né, do interior e vinha pra Florianópolis. Eles ficavam o dia inteiro, a gente não via eles durante o dia. Aí, eu lembro que ela não deixou. Aí eu lembro que com 14, eu falei, eu vou desfilar. Desfilar pro Arraiá. Não, eu vou desfilar em alguma coisa, eu vou desfilar. Eu falava, eu vou desfilar. E aí eu já comecei a fazer parte, daí veio e lá na nossa cidade saiu modelos. Então são modelos que elas foram internacionais. Sim. Eu era alta, mas não era muito alta pra ser uma modelo assim, né? Eu falava, não, e também não, eu era magra, mas também não era aquela magra de modelo, que na época tu tinha que ser muito magra. magérrima. Mas saíram modelos maravilhosos da nossa cidade. Então as agências começaram a ir pra cidade, pra nossa cidade, Claro, porque ficou já viram, visível, né? foi case de sucesso, né? Então foram. E aí eu fiz a minha mãe pagar, não, eu quero um curso de modelo desse, que não sei o quê. Só que na época já existia essa de apresentação só de comercial, não somente de modelagem, né, de desfiles, né. Então, eu fiz alguns, eu lembro que eu devia ter menos de 14, uns 13, 14, a mãe colocou. E nisso eu fui chamada para uma agência de Florianópolis também. E aí, nessa agência de Florianópolis, eu fui pra fazer a figuração na Globo. Olha, que eu legal. Já fui chamada pra fazer figuração na Globo, então foi eu e uma outra menina. Já chegou chegando? Foi muito assim, sabe? Foi. Agora, nossa, me veio isso, é uma parte que muitas vezes assim, eu não lembro pra contar, né? Mas começou assim, e aí foi eu e a Marcela, lembro até hoje, a Marcela era linda, do olho claro, assim, bem galega. E eu ainda falo, porque a minha família, por parte de pai, eles são alemãos, assim, lindos. Do olho bem verde. E eu sou a única que não tive o tal do olho claro, né? Loira assim. do olho escuro. Eu falo, não, gente, eu precisava só do meu olho verde, eu falo, né? E aí eu lembro que eu fui com a Marcela e nós já fomos chamadas pra ir. Então a gente foi uma primeira vez fazer um teste, que naquela época tinha muito essa coisa de teste, a malhação tava muito em alta. Sim, verdade. Era bem essa época. E eu lembro que a gente foi uma primeira vez que a minha mãe foi junto, né? Ela falou, meu Deus, eu acho que de tanto que eu incomodei ela, tá? Guria do céu. Deu trabalho. E aí foi. Só que a segunda vez a minha mãe disse, eu não consigo ir junto. E aí foi uma amiga da minha mãe, porque eu não. A outra menina, ela foi sozinha. A mãe autorizou, já emancipou, que daí na época sim, tinha isso. E minha mãe, eu não vou te emancipar nunca, minha mãe. Aí eu, como assim, né, mãe? Não deixava nem eu, né, colocar um piercing na época, eu queria, né? Não podia, era tudo bem regradinho, né? E aí eu lembro que essa amiga da minha mãe foi e eu já fui pra fazer a figuração. Então eu fiz a figuração, na época foi na novela Três Irmãs. Então eu conheci o Kaique Brito, conheci o Rodrigo Hilbert. Já tava ali no artístico. Não, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. E então a vida já tava se encaminhando pra fazer aquilo ali. Sim. Então como é que era? Já foi tudo pra isso. Eu já ia alugar um apartamento ali mesmo, perto do Projac. Nós iríamos fazer o curso, que tem que fazer o curso de ator, de teatro. Então, tu fica naquela parte ali do teatro e já trabalhando e fazendo todos os testes que tem dentro da própria Globo, ali dentro do Projac. Mas eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei uma semana. Eu fiz algumas gravações, eles arrumavam a gente, figurino, tudo, era muito legal, assim, muito legal. Então, aquela experiência também que eu vivi foi uma experiência muito legal. Mas eu falei, gente, não é isso que eu quero.
Porque eu sempre tive, aí volta, para aquela coisa do casar e ter filhos. Ah, sim, claro, E né? aquilo Você era tinha... cidade grande, gente, Rio de Janeiro. Como assim? Aquilo ali estava se encaminhando mais para esse lado. Eu falei, E aquele sonho, né? E a família. eu acho que, não, eu acho que eu vou voltar para casa. E eu voltei. Eu falei para minha mãe, eu vou voltar. Ela, Samantha, volta. Foi um dinheiro investido também. Sim, também, imagina. Né? Fiz ali a figuração, teve um retorno. Fiz os testes, mas eu falei, não, eu vou voltar. E eu voltei. E aí, o que eu fiz? Não, eu vou dar meu jeito. Eu vou fazer Vou os meus aparecer vídeos. do meu jeitinho. Eu vou E aí fazer minha também televisão, entra, né? Mas começou nessa época aí, né? Mais essa questão da rede social mesmo, das pessoas mostrarem algo na rede social, Bem né? isso. Então, daí eu voltei, tava, né, na escola normal, continuei estudando na minha cidade, né? Cidade pequena, tudo. Só que ali mesmo eu comecei a participar dos concursos que tinha. Tipo, tinha a Rainha da Festa do Colono, que é uma cidade, é uma festa muito famosa na cidade. Falei, vou participar. Tinha Mais Bela Estudante, que era um concurso na época, badaladíssimo na cidade também. Vou participar. Então, participei, ganhei os 2 concursos, então eu comecei ali. Então tá bom, e aí né? fui pra essa parte, né, do começo ali, que daí foi de casar nova, porque eu só me formei, já casei, já comecei faculdade, já tive os filhos. E ali eu continuei na rede social. Sim. Então foi um começo da fase artística, né, dessa fase ali muito de legal. comercial. E aí eu continuei mostrando. Que tá refletindo tudo hoje, né? Assim, E que reflete tudo de hoje. uma maneira moderna, porque hoje em dia já o desfile é na rede social, as coisas estão todas ali, tudo na né? rede social, muito bem Legal. isso, Gi. E aí eu lembro que eu comecei nessa parte da rede social. E aí na cidade, porque é uma cidade com poucos habitantes, uma cidade pequena, então eu comecei a ser chamada na cidade. Ai, Samantha, então vem aqui fazer um provador, vem aqui mostrar os looks. Claro. Vem aqui mostrar os cosméticos, vem aqui, né? Vamos fazer uma parceria, como é que tá funcionando? Então foi bem naquele começo que teve essa parte de parceria. Sim. Que a gente nem sabia que a rede social, que um dia a gente ganharia dinheiro com uma rede social. Exatamente. Né? Que um dia nossa empresa teria que estar inserida nesse meio, imagina? Sem muita pretensão, né? As coisas foram acontecendo. Muito isso, né? Então, e eu digo, isso vem do tempo em que a gente também procurava somente as coisas na internet. Só que hoje, é com tanta facilidade, hoje a gente consegue aprender tanto, a gente tem tanto conteúdo. E aí vem essa parte também da influência. Então, o influenciar tem os 2 lados. Mas se tu tá fazendo de coração, e é o que eu sempre falo, ali na rede social, até agora, nessa parte de influenciador, eu tô um pouquinho, como que se fala assim, um pouquinho não tanto ativa pela questão da empresa. Então, eu tô mais mergulhada dentro da empresa, então a parte de influenciador, ela fica um pouquinho de lado. Mas querendo ou não, você tá sempre influenciando, né? Tô sempre tentando mostrar, tô sempre tentando dizer, olha, Porque gente, até o fato de você estar trabalhando junto com seu esposo, vocês terem a empresa, você influenciar a empresa, né? E tem muita gente que é como que eu vou dizer assim, tem esse perfil de trabalhar com o marido. Então, nossa, como é que consegue trabalhar com o marido? Né? Como é que consegue conciliar filhos com empresa? Porque tem muitas... Antigamente a gente tinha muito isso. Eu só vou casar e ter filhos depois que eu me formar. Era né? tudo... esquematizava isso, né? Exato. Né? Aquele tempo... Eu vou casar depois que me formar, e depois que eu casar, aí depois de um tempinho eu vou ter filho, e é isso. Exato, Gi. Então, o que a gente tem que mostrar é que cada um tem o seu tempo. Com certeza. Né? Que cada um, não é porque a gente teve uma mãe, um exemplo meu, que foi mãe com 19, que ela não vai ter a sua profissão depois. Eu tive meu lado maternidade e, meu Deus, assim, foi uma fase maravilhosa. Foi uma fase difícil, muito difícil, porque é uma fase que tu vê todo mundo estudando e casando, e você tá ali. E profissionalmente super bem, e eu assim, meu Deus, né? Mas tu continuou fazendo tudo, né? Então, é bem Bora isso. lá. Pra gente mostrar que a gente pode. Fazer as coisas no nosso tempo. Então, não importa a idade que a gente tem, né? Não importa. Você pode fazer, eu sempre falo assim, né? Tem que querer, né? Tem que querer. E eu sempre falo assim, que eu sempre idealizei pra realizar. Então, você idealiza e você corre atrás. É isso que você quer, pra não desistir realmente das suas coisas. Eu sabia, eu tinha na minha consciência que a parte profissional viria do jeito que eu queria. E que toda aquela bagagem que eu tive
me ajudou muito, que eu falo que eu tenho 29 anos, É uma 3 base. filhos, mas parece que com tudo que eu já vivi, É eu uma tenho 50. vivência. Não, parece assim, não, gente, 50 anos. Mas isso é muito bom. É ótimo. E eu vejo esse É lado ótimo. da influência, porque a gente consegue mostrar para as outras mulheres. Porque tem vezes que tem mulher que acha que, ai, mas eu tô muito velha para isso. Não, mas o que eu Ai, falei pra você, Não. às vezes você tem um filho e acha que aquilo tá sendo difícil pra caramba, você Sim. a maternidade, o trabalho, o marido também, a casa Sim. e Porque sair daquilo faz ali também é parte. difícil, né, Gi? Tu sair também do Muito. foco do problema. Eu sempre falo assim, muito quando difícil. a gente tá, né, com uma dificuldade, enfia algo pra passar, a gente foca no problema. Então, E se fica a muito gente... mais difícil de sair dali. E tem 2 caminhos. É, A ou se solução ou afunda. continuar no problema. Exatamente. Então, tu vai buscar o outro lado, A né? solução, E eu né? sempre tento influenciar nesse lado. Então, nas minhas redes sociais sempre foi assim. Olha, eu acho que eu não tive... Se tive, mas foram poucos momentos tristes, porque a gente também tem que mostrar, as pessoas também têm que entender que todo mundo tem Sim. problema, todo mundo Tá, antes de passa você essa falar da parte tristeza, triste, né? porque a gente sabe, né, que não é as mil maravilhas. Não, Gi, não. Então, é importante também a gente mostrar esse lado. Mas antes eu vou agradecer aos meus parceiros, antes da gente dar continuidade aqui na nossa conversa. Eu gostaria de agradecer, convidar vocês, primeiramente, para conhecerem a Alebrante Boutique, look de hoje, todo da Alebrante Boutique, coleção Primavera-Verão aí bombando. Temos mais novidades chegando, convido vocês a acompanharem lá, porque tenho muita novidade para contar para vocês que eu não posso contar agora. Mas, como vocês sabem, né, a gente sempre vem com muitas surpresas e os lançamentos são sempre para poder agregar aí para vida e praticidade de nós mulheres. E também, falando em praticidade, conhecer o Instituto Gisélia Lebrante, onde a gente trabalha proporcionando essa praticidade através da micropigmentação de sobrancelhas, olhos, lábios, e lá no Instituto também a gente oferece cursos para você que quer se reinventar, entrar numa nova área. Então, o curso de design de sobrancelhas é um curso para você entrar na área que mais cresce hoje em dia na área da beleza, que é o design de sobrancelhas. Então, convido vocês também a conhecerem. O Forecast estúdio, como vocês veem aqui, equipadíssimos, com todos equipamentos de alta qualidade e também a plataforma giratória, para você fazer seus vídeos, né, instagramáveis, tiktoktáveis aí. A plataforma giratória, o pessoal do Forecast Studio aluga para eventos, festas, formaturas. E o estúdio também está disponível para alocação, para você fazer o seu podcast, trazer a sua ideia para cá, para a gente construir esse projeto. E aulas online, o workshop, tudo que você precisar para você se colocar de uma maneira profissional na rede social e também no online, né? Então, o Estúdio Forecast. Agradecer também o pessoal da Bem Eventos, eles que trabalham com decorações, decoram o nosso cenário aqui de uma maneira linda, delicada, e traz a parte do feminino também para o nosso cenário. A Amavi Papelaria, que é responsável pelos mimos da nossa convidada aqui, a caneca, aquela caixinha feita com muito carinho para as nossas convidadas. E agradecer a Bia, que é responsável pelo alongamento das minhas unhas. A Bia, que além de fazer alongamento de unha, trabalha com crochê. Então, ela faz trabalhos lindíssimos, é uma verdadeira artista, com as unhas e também com crochê. Então, convido vocês a conhecerem os nossos parceiros também. E vir fazer parte da nossa família, né, gente? Seja também um parceiro, um patrocinador do Muito Mais Bela. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Maravilhosa. Uma arrasa Vamos essa fazer, mulher, vamos fazer gente. o Ai, essa. meu É o Deus. marketing. Demais. Então, Sam, como é que... Olha, a íntima. Sam, né? Gente, mas é tão bom, né? Quando a gente tem uma sinergia, né? É tão gostoso quando a gente se identifica também. Por isso que eu falo essa questão do influenciar. Você estava falando ali que, né, tem os dois lados, mas você, sem muita pretensão, você influencia, né? Você já influencia a partir do momento que, com 19 anos, você resolveu ter o teu primeiro filho e você continuou fazendo a faculdade, porque, né? Eu imagino que agora toda vez que você conta isso, você olha, você fica pensando, caraca, né? Consegui, deu tudo certo. Não, é muito isso, né, Gi? E eu tenho uma amiga que a gente sempre conversa assim, muito sobre isso, né? Então, sobre tudo, todas as coisas. E tem muitas mulheres, né? Eu tava falando dessa questão assim
do tempo, assim, né? Tem mulheres, às vezes, que tem esse medo, essa coisa, eu não vou fazer mais, né? Voltando também à parte da minha mãe. A minha mãe, eu vejo, né? Eu tento voltar também na história da minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela foi tirar a carteira, ela já tinha, na época, ela já tinha 30 e poucos anos. Sim, é né? verdade. E hoje, a gente já, 18, a gente já tira a carteira, É independência, já né? tenta comprar um carro, né? Já faz de tudo pra né? Então, as mulheres hoje, e tendo isso também, né, da rede social, e a gente acompanhando outras mulheres, a gente tem essa força, a gente consegue ter essa inspiração, esse insight, essa influência mesmo. É verdade. E é assim, se a Samantha conseguiu, se a Gi conseguiu, eu também posso. E eu sempre falo assim, eu sempre digo, né, para várias amigas, enfim, mulheres, e cada uma tem a sua história. Então, cada uma tem mulheres, né? Então, essa minha amiga que eu estava falando, às vezes chegavam pessoas para essa minha amiga e diziam, mas a minha história não tenho nada na minha história, não tenho nada assim pra contar. Gente, cada pedacinho sempre tem, né? Da sua história influencia outra mulher. Sempre não tem. É porque você não se formou na faculdade, não é porque você não tem filho ainda, não é porque você é uma empresária de sucesso que você não tem. Tudo que você viveu, e eu sempre tentei assim, desde quando, né, me entendia por gente, tentar olhar todas as pessoas pela sua história, pela sua vivência. De uma maneira única, né? De uma maneira única, cada um é único, né? E eu sempre vejo assim, né, que a gente vendo a história das outras mulheres, o caminho das outras mulheres, a gente consegue trazer muita coisa pro nosso caminho também. Com certeza, né? O tempo todo. Então isso é uma influência, não é porque... É você respeitar a sua história, né? Isso. Cada um com a sua. Você respeitar, porque você tem uma trajetória, você teve... Tu sabe que eu tem algumas pessoas, às vezes, querem participar do podcast e falam, mas eu não vou ter nada para contar e tal. Cara, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para contar aí. E a sua história, ela vai inspirar outras mulheres. Vai inspirar outras pessoas. Né? Então, eu sempre falo que todas nós somos influenciadoras, né? Então, eu sempre falo... Mas você, né? Às vezes eu recebo ali as mensagens no Instagram, eu falo, mas você também, você é maravilhosa, você, né? Porque eu recebo assim muitas coisas assim, tô passando, falo alguma coisa, né? Algum insight, Sá, meu Deus, tu me ajudou muito nisso. Nossa, olha, eu quero te agradecer. Então, e trazer essa realidade, né? Que não é tudo as mil maravilhas. Sim. Né? Que você tem o teu momento também. Exatamente. De fraqueza, de quero chorar, de vulnerabilidade. Enfim, com os filhos também. Mas e a gente pode passar por tudo isso e a gente olha para a história das outras mulheres. Eu sempre falo que não existe um tempo certo pra gente estar fazendo as coisas. Se você tem um sonho, vai atrás desse sonho, realize o seu sonho, porque ele é o seu sonho. Então, faça o que precisa ser feito e realiza. Não acha que você não tem tempo para fazer aquilo ali, não acha que você não tem tempo para mudar de profissão. Eu sempre falo essa coisa da transição de carreira, né? Então, é muito difícil, porque quando eu pensei em fazer faculdade, eu queria fazer psicologia. No começo eu queria fazer psicologia. Então eu tinha uma pessoa assim, né, que era mais velha, não era muito mais velha do que eu, mas já era formada em psicologia. Mas eu olhava, gente, ela era uma inspiração pra mim. Eu olhava ela como uma inspiração. E depois eu pensei, não, eu acho que psicologia eu não quero mais. Aí foi pro direito, porque eu tinha muito essa coisa do direito também. Eu passei na faculdade de direito. Só que também vinha aquela coisa do sonho de casar e ter filhos. Opa, direito, eu vou ter que estar todo dia lá na faculdade. E eu tive que mudar, né, pra distância da administração. Daí eu falei, não, então não vai ser o direito também. Então, tu vai também... Você vê, as coisas foram direcionando, né? E tu vai direcionando. Mas você tinha o teu sonho, você tinha o teu objetivo traçado. Né? Então, tudo que você foi fazendo, você foi com ele em mente. Aquilo ali nunca saiu da tua cabeça, né? O casar, ter filhos. Só que dentro de tudo isso, você trouxe todas as outras coisas junto também. Você conciliou tudo. Bem isso, Di. Bem isso. Uma loucura, né? Mas enfim. Uma loucura. Conciliou. É bem isso. E aí, essa parte da influência vem muito assim. Então, eu vejo assim, que eu tenho muitas inspirações e é aquela coisa de se identificar. Então, e você acha que a tua força, assim, essa coisa de ver tudo como, não focar como um problema, como uma dificuldade,
porque hoje em dia a gente está vivendo momentos onde é muito fácil, principalmente nós mulheres, né, a gente entrar no momento da tristeza, da depressão, da comparação com outras pessoas, outros profissionais, né? Ou até, não até da questão profissional, mas você Sim. quando pessoa, poxa, olha lá fulana, tudo nela é bom, a vida dela é ótima e a minha vida tá aqui, né? Por isso que eu acho legal mostrar também que não é tudo 100% maravilhoso, né? Você foi lá, você foi forte, decidida e resolveu do jeito que deu para fazer as coisas. Não, era muito assim. E desde pequeno, porque né, a gente fala assim e não lembra também da infância. Então, assim, eu passei muita coisa Sim. difícil na infância. Não foi uma infância fácil, assim, foi bem complicadinha, assim. Meu pai tinha problema com bebida, enfim, olha, foi bem complicado. Então, eu vejo, assim, que eu tive que ter essa percepção de criança, de ver o lado bom das coisas. Uhum. Porque se eu focasse só A no força lado começa ruim, dali, né? A força começa dali. então, começa ali nessa parte. Então, porque quem olha assim, ai, a Samantha teve uma vida, né? Deve ter tido uma vida maravilhosa, né? Pra estar sempre assim, feliz, meu Deus. E não, gente, assim, eu sempre fui uma criança que eu tentava mostrar que eu sempre fui muito feliz, eu tentava estar feliz, mas ninguém sabia dos problemas que eu tinha em casa. Ninguém sabia do que eu tava passando e problemas assim, né? Bem graves. Então, eu tentava mostrar aquilo ali, então eu vejo que eu criei essa resiliência desde pequena, né? Então, a gente precisa tirar do problema o proveito. Eu vejo isso, sabe? Eu nunca me comparei, porque, na verdade, já teve a fase da comparação, por que a minha família é assim, né? Por que aconteceu isso? E por que do outro não? Mas hoje eu olho para a trajetória e foi muito bom eu não ter feito essa comparação. Porque que você respeitou a sua história. Aquilo ali foi uma resiliência para eu passar por tudo que foi passado, para eu ter esse desejo de construir a minha família. Exatamente. Né? De ter, porque eu podia simplesmente... Meu Deus, hoje os meus pais são casados ainda, eles são maravilhosos, assim, sabe? Esse problema, né? Com você a vê, independente disso, ficou uma base muito sólida, né? A família então, bem... Passou, só que assim... Foi uma fase muito difícil. Foi uma fase difícil para minha mãe, foi uma fase difícil para mim, foi uma fase difícil para minha irmã mais nova, né? Foi uma fase difícil para todo mundo. E todo mundo tem algum problema, gente. Sim. Todo mundo tem problema. Só que o problema é as pessoas fazerem essa comparação. Porque acham que... Exatamente. Ninguém... E hoje, né? Hoje também vamos falar da rede social, né? A rede social, ela é maravilhosa. É o que eu sempre digo, a gente tem muito conteúdo ferramenta maravilhosa para o trabalho, para poder a gente aprender. Isso tudo gratuito, a gente consegue ter acesso à comunicação, a gente consegue, né? Época de política, a gente consegue. Hoje a gente não tá só com a TV fechada ali, com a TV, né, aberta. Nunca que a gente imaginava que a gente ia ter, né, as eleições tão... A gente consegue... tão ativa, né, numa rede assim, tão aberta. Não, e isso é ótimo, porque isso traz uma comunicação, isso traz uma clareza pra gente. Isso é a nossa liberdade, né? Então, de estar podendo ver tudo isso também. E é a questão da rede social. Do mesmo jeito que a gente usa pra esse lado muito maravilhoso, tem pessoa que usa... pra se comparar. E não é... Pro mal. Eu não tô ali mostrando... Por quê? Todo mundo tem problemas. Mas eu não vou o tempo inteiro estar ali mostrando os meus problemas. Você não vai ali mostrar os seus problemas, gente. Exatamente. Porque daí também acaba entrando num vitimismo. E aí tem o outro lado. Você, ao invés de influenciar, as pessoas podem achar que você tá querendo se promover em cima de uma dor que você tá tendo. Então, assim, é muito delicado, né? Também. Isso. Então, eu sempre falo... É o nosso olhar perante aquilo. É o nosso olhar perante as pessoas. Sim. Né? É aquele olhar de aprendizado. Também tem uma amiga que fala muito isso. A gente tem que olhar para todas as pessoas com um olhar de aprendizado. A gente está aprendendo a todo momento. E a rede social, porque as pessoas só mostram, muitas pessoas, só mostram o lado bom. Né? Ninguém quer contar derrota, né? O lado da comemoração, o lado das melhores vendas, o lado da viagem, o lado do passeio. Mas todo mundo tá com problema, gente. Todo mundo tem problema? Tem. Isso é uma E a partir do momento que você senta para conversar... E a gente tem que olhar pelo lado positivo de tudo e
e sempre focar no lado bom. Vamos Ó, focar no lado bom. primeiramente, ter a empatia, porque daí você olhar para o outro de uma maneira mais carinhosa, você vai entender, e às vezes você tá numa conversa, que nem a gente tá aqui, você vai ver que a pessoa, você tá ali passando por um problema e a pessoa vem e te traz um outro pior ainda. Exato. Uma coisa que tu fica pensando, meu Deus, mas nem parece que ela tá passando por isso. Uhum. Por É quê? bem isso. Também eu não quero ficar o tempo inteiro mostrando que eu tô mal. Eu quero mostrar que eu tô bem. E é Eu o também olhar quero de influenciar o bom. aprendizado. Sim, claro, e é o olhar de aprendizado. É. Porque você estar sendo resiliente, você estar passando por aquilo ali, é porque você precisa aprender algo, você vai crescer com aquilo, você Exatamente. vai evoluir. Eu tenho certeza que todo problema, toda situação que a gente precisa arrumar uma solução, a gente evolui com aquilo. Com certeza. Isso, assim, pra mim, como é que eu vou dizer assim, hoje a gente pode até olhar vários exemplos, assim, de pessoas, a gente pode aprender com o exemplo das pessoas, né? A gente, que lá já errou, já não deu muito certo, vamos, né? Só que você passar por uma situação, você aprende muito mais. Muito mais. Né? Então, você passa... Mas você tem que estar, eu tenho uma amiga que fala até isso, tem que estar com olhos para ver, né? Olhar de Porque aprendizado. às vezes você tá passando pela situação e você não quer ver o lado bom daquilo ali. Você quer ficar naquela... Sim, sabe? sim. Aí tem que vir alguém de fora para te mostrar que é diferente, ou mostrar Sim. que o problema dela é pior, é mais grave ainda, para Sim. você dar um chacoalhão e, sabe, uma amiga minha que fala, ela disse, amiga, você me dá quase uns tapas na cara, porque eu tô achando que eu tô num baita problema e tu me mostra que tem solução. Não, mas isso é ótimo, né? Mas Isso é eu tô aprendendo com Aham. o que eu tô falando pra ela o tempo bem inteiro, isso. sabe? É bem isso. É bem isso que eu vejo, Gia. A gente sempre tem que estar com esse olhar de aprendizado. A gente sempre tem algo para oferecer para outra pessoa. A gente sempre tem uma palavra amiga, algo para, né, para ajudar. E é bem como tu falasse, não ficar com esse olhar de vitimismo, mas sim tentar olhar pelo lado positivo das coisas, o lado que tudo tudo você precisa trabalhar, você precisa focar. Tem um tempo, né, pra passar. Você precisa, é o tempo de plantar e o tempo de colher. Então, se você está plantando, pode ter certeza que você vai colher. Eu sempre falo assim, as coisas a nossa geração, e principalmente as dos nossos filhos, que a gente também tem que olhar, né, para esse lado, é uma geração do imediatismo. É verdade. Né? Mãe, eu quero. Porque tá tudo muito fácil, né? Eles estão, mãe, eu quero. Então, já começa com a gente, porque a gente também, muitas vezes, é assim. Eu quero, ai, não, mas eu quero agora, né? Poxa, por que não foi agora? Por que tá demorando tanto? Por que, né? E não é. São passos de formiguinha. E não São aconteceu porque não era escaladas. para acontecer naquele momento. Não. Você não estava madura para entender aquele processo. Exatamente. E tudo é uma construção. Então, eu vejo que o que eu sou hoje, o que eu quero ainda ser, eu estou muito feliz com o que eu sou hoje, mas eu estou tão empolgada com o que eu ainda vou ser. Tanta né? coisa. Isso é tão bom, tu ter essa empolgação da vida, tu querer viver, porque viver é tão bom, né? Viver desse jeito. Então, tudo é uma construção. Eu olho para minha infância, foi uma construção de agora. Foram tantos degraus até chegar aqui. É igual com uma família. Você não olha assim, oh, meu Deus, é aquele que eu vou casar e já dá tudo certo e é um casamento perfeito. Não é, gente. A pessoa que tu idealiza é aquela Não pessoa cheia de problema, que vai te trazer um monte de conflito, um monte de aprendizado. É degrau, é aprendizado por aprendizado. Um casamento é assim, vai ter toda a parte da dificuldade, vai ter a parte de muitas vezes não dar certo, de muitas vezes, né? Opa, não é isso que eu quero mais, e vai ter reconciliação ou não, né? Tem pessoas que se separam e vão para um próximo relacionamento. E é isso. E tudo é assim. Questão de amizades também. A gente amadurece na questão de amizades, então a gente vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo em várias questões, né? Com a família, com os irmãos. Então é muito legal, porque a gente consegue ver todas essas etapas, todos esses degraus de aprendizagem e de tudo. E tudo é assim na vida. Uma empresa ela não começa decolando. Uma empresa, ela muitas vezes vai começar no fundo de um quintal, como era a Apple, numa garagem. É verdade. Steve Jobs lá na garagem. Tudo processo, né? E, gente, é assim, tudo são processos. Eu adoro aquele filme dele. Eu assisti várias vezes, porque cada vez que eu assisto, eu aprendo algo diferente com ele.
Sim. Porque ele foi, assim, de uma sabedoria em tudo que ele foi fazendo, né? Não, e a Muito legal. resiliência, né, E Gê? Então resiliência. é o que a gente fala, que a nossa era é do imediatismo, É, né? mas é mesmo. Mas que a gente precisa estar aceitando esses processos, aceitando esses degraus. E se você planta, você colhe. Mas também visando sempre o que você quer, né? Porque você tá, quando a oportunidade chegar, você tem que estar ali, Sim. prontinho. Não, eu o sempre negócio digo, acontecer. eu sempre digo que tem que ter o planejamento. Sim. Eu gosto muito de ler. Então, assim, os livros me ajudaram muito, muito, desde nova também. Na minha infância, Poliana foi para mim um livro essencial. Eu não tive a oportunidade de reler eles, mas eu quero reler Poliana. Eu tinha Poliana e Poliana Moça, porque era um livro que tinha o Jogo do Contente. Então, naquela época, eu fazia o Jogo do Contente. O que era o Jogo do Contente? A Poliana também tinha vários problemas, criança. A mãe dela morreu, o pai dela ficou doente, ela morava num orfanato, eram coisas assim, sabe? Numa casa lá, eu não lembro direito. Mas ela fazia o Jogo do Contente. Todas as coisas difíceis e ruins que ela passava, ela via pelo lado positivo. Era o Jogo do Contente. Então, marcou a minha infância. Eu tive uma referência nesse livro muito forte. Então, pra mim, aquele livro me ajudou muito. Eu sempre tive muita fé em Deus, assim, então uma família, por ser uma cidade pequena, né, tudo era igreja, então eu cantava na igreja, eu participava do coralzinho da igreja. Depois eu virei professora do coralzinho da igreja. Então, assim, foi muito legal. Mas isso é muito gostoso também, né, que hoje em dia também a gente já não vê mais tanto, né, eu essas virei bases, né. catequista naquela época, então hoje os meninos têm essa base, né, a gente mora numa cidade maior, mas a gente tenta trazer essas raízes, Sim, mostrar pra eles. né? Ai, mas por que eu tenho que ir pra catequese? Às vezes eles falam, porque a gente vai na igreja, ó, meu amor, hoje a gente tá na missa. Mas por que a gente tem que ir pra missa? Não, e tudo eles perguntam por quê, né, agora, não tem mais, a gente não, olha só, mãe, tem que ir na igreja, nós vamos na igreja e não tinha o que você reclamar. Não, a gente entendia, né, a gente só ia. né, a gente pensa, meu Deus, mas, né, agradeço também tudo que a gente passou, e eu tento mostrar isso pras crianças. Pode ser que lá na frente eles não vão querer continuar. Vão ter escolha, mas eles né? tiveram essa base. E eu vejo que toda a base que a gente dá pra eles, ela é muito importante. Então, qual é a base que a gente precisa dar? Essa base dos princípios, dos valores, né? De princípios, de valores, que eu tenho certeza que eles vão chegar lá na frente, a gente vai, né? Também ter orgulho daquilo que a gente conseguiu. Pode ser que eles escolham caminhos totalmente diferentes. Mas fazer a nossa base, parte, né? a gente fez. Eu sempre vejo assim por esse lado assim também com as crianças, porque nós somos os espelhos deles. Assim como você fala tanto da tua mãe, do teu pai, né? A gente tá ali o tempo inteiro tendo que se doutrinar, porque eles estão atentos o tempo todo. E é muito engraçado, né? Que eu teve uma fase da minha vida que eu era assim, ó. Eu e a minha mãe era igual cão e gato. A gente... Quem não teve essa fase com a mãe, Meu Deus, né? assim, ó, eu falava, sempre tem eu não esse podia assunto. fazer nada. Era uma loucura, assim, ó, guria. Então, hoje eu olho com um olhar de aprendiz, com um outro olhar já pra minha mãe. Faz toda a um diferença, olhar de agradecimento. né? E é isso, porque ela fez o melhor que ela podia fazer com o melhor que ela tinha, nas condições dela. E é o que a gente tá fazendo hoje. A gente tenta dar o nosso melhor. É um outro respeito pela história, né? A história da sua mãe, o que ela pôde fazer, você tem que respeitar. E eu tenho muito isso, assim, sabe, Gi, também. Que a gente precisa olhar pra trás também. E agradecer e contemplar tudo que os nossos antepassados fizeram. Então, hoje eu tenho essa consciência, assim, também. Porque nós estamos construindo agora algo que o meu bisneto, daqui a pouco, vai ver a minha história. Vai ter história da nossa como família. base, né? Então, isso é muito legal, porque hoje aqui, daqui 100 anos, daqui 200 anos, a gente vai ter as nossas próximas gerações. Então, o que a gente puder fazer hoje, e estar ajudando, né, estar incentivando, inspirando outras pessoas, isso é muito gratificante, né? Vamos fazer, isso é muito gratificante. Eu vejo assim, tudo por esse lado de aprendiz e sempre estar podendo ensinar e sempre podendo estar aprendendo também, né? Mas como você falou da questão do olhar, com olhar de aprendizado, né? Achei interessante o termo que tu usou. Você tem que estar o tempo todo com esse olhar, na verdade, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, você não pode julgar a história do outro, você não pode julgar a tua mãe por uma atitude que ela teve, né?
simplesmente respeitar. Então, se você olhar as situações com os olhos do aprendizado, olha quanta coisa, as coisas ficam mais tranquilas, né? Você não Mais torna, leve. não Uhum. torna o É bem problema grandioso, né? Porque às vezes tem um negocinho assim, só pelo fato de você não estar Exato. olhando para a situação de uma outra maneira, você torna Exato. aquilo, não tem, parece que não tem nem solução. Exato. Problema. E quando a gente olha com esse olhar de aprendiz, nós também conseguimos, perante as coisas que a gente está fazendo da nossa vida, que a gente já fez, ou que vai Sim. fazer, mudar. E mudar Melhorar. é muito bom. Você evoluir. E eu também sempre falo assim que a Samantha que eu fui, eu não sou mais. E hoje eu já sou uma pessoa que amanhã eu não vou ser, que eu quero sempre E estar que bom, né? melhorando, sempre estar, né, podendo evoluir. Então, sempre também vejo por esse olhar. Que bom que a gente pode estar sempre evoluindo, a gente pode estar sempre mudando, a gente pode estar crescendo e ajudando também, né, outras pessoas, aprendendo. E permissão, isso. né? Se permitir também mudar. Com relação à mudança, eu sempre falo que você tem, a partir do momento que você escolhe mudar, né? Qualquer coisa que for. Exato. Você vai ter ganhos, mas vai ter perdas também. Então você tem que saber que você vai perder algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, que não vai necessariamente perder, né? Sim. Elas vão ficar de lado para você ter algo maior que está Sim. ali para acontecer, que você está se permitindo vivenciar, né? Estar com essa cabeça aberta para viver coisas novas, né? E é o tempo inteiro. Isso é num aprendizado, isso é numa vivência, isso é em várias áreas da nossa vida. Sim. Você tem que estar sempre preparada para a mudança, né? Exato. Não que, Não, que também, não que seja que você vai toda hora você tem que estar mudando. Claro. Mas assim, a gente muda de pensamento. Isso. A gente muda a forma de ver algumas coisas. A Sim. gente muda de casa, a gente, né? Muda as atitudes, Muda as muda o atitudes. jeito, muda tudo. E também eu vejo muito essa parte como tem pessoas às vezes que são acomodadas, né? Um exemplo, Sim, reclamam, né, da sim, situação atual, reclamam A tão chamada zona de conforto, né? Aí vem a zona de conforto. Porque sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto É difícil pra é caramba. difícil. Mas quando você dá aquele passinho a mais, você já consegue ver um turbilhão de mudanças. Mas você precisa dar o primeiro passo. Então, eu sempre falo assim também, né? Ai, Exatamente. meu Deus, né? Às vezes eu, de algumas amigas, enfim, de pessoas, assim, né? Ali pelo Instagram também, ou quando eu conheço pessoalmente. Ai, Sá, mas tu passa muito essa coisa de ser forte, de dar resolver o problema. Eu falo, gente, você tem que dar o primeiro passo. Se você já tem aquela coragem de dar o primeiro passo, o resto tem que resolver. O resto vai. O resto vai, tu vai e vai resolvendo. E é bem assim. Porque muitas vezes, assim, o que acontece? As pessoas, elas não estão felizes com a situação que estão vivendo, aonde estão vivendo, o que estão fazendo, só que ela não dá o primeiro passo para mudar, né? Ela quer ficar na zona de conforto. Exatamente. Gente, porque a zona de conforto, ela é ótima. Por isso que eu te falei, Ela é porque a pessoa não maravilhosa. quer perder algumas coisas. Ela não quer, mas ela também não quer é o que a gente estava falando dessas fases que a gente precisa passar. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, né? Você precisa aprender. E isso é fundamental. É o que eu sempre falo, a gente precisa estar em constante crescimento, em constante, aprendizado. né, movimento. A gente precisa se movimentar, porque o movimentar já é algo novo, o movimentar já traz, né, coisas novas para nossa vida. Então, é assim, eu nunca tive medo do novo, eu sempre fui, desde nova. Vamos fazer. Se tiver que mudar aqui no meio do caminho, a gente muda. Vamos reformular. E vamos assim. E sempre... Vamos amamentando mesmo, fazer faculdade. Vamos fazer. É assim que tem pra fazer, né? É assim que tem pra fazer. Mas tu sabe que assim, vendo o todo, né? Você vê, nossa, eu tinha pegado... Depois eu vou te mostrar todos os temas que eu queria puxar. Não, e a né? gente vai já, né? Mas assim, nós entramos num assunto tão interessante que o que eu ia falar por último era a questão da maternidade, gente. A gente falou só sobre isso. Gente, é isso. Gente, mas assim, qual é a observação que eu queria fazer? Que você vê ali na rede social, né, uma mulher bem-sucedida, influenciadora, né, nossa, como ela dá conta, mãe agora de 13 e tal, né, pô, que mulher forte, é rica, cheia do dinheiro, tu pensa assim, as pessoas vêm de fora. Mas você contar desde lá dos teus 12 anos, né,
como que isso tudo que tem hoje foi construindo, né, aos pouquinhos, e essa tua dedicação, esse teu foco, essa tua, como é que eu falo assim, você colocou na tua cabeça um objetivo e tudo que você foi fazendo foi direcionado com aquele final lá, com aquilo que você queria. Então, sim, não foi difícil ser mãe, fazer a faculdade, amamentar, ter dificuldade com o filho. É bem isso. Não, tu não consegue ver o difícil. Óbvio, hoje você olhando, você pensa assim, Porque a gente que passa louca, dessa pincelada, né? É. Não, a gente passando a pincelada, a gente, mas Que tranquilo. louca, Mas, gente. gente, maluca. Né? E é muito também, Gi, essa questão, assim, da perseverança, né? O perseverar. Isso. Você começar e você realmente terminar, né? Só que, assim, de acordo com o que você começa, todas as coisas, você tem que ir readequando, você tem que ir remanejando. Isso é na vida, No isso caminho, é na família, algumas coisas. isso é na empresa. Então, isso é em tudo. Isso é uma base. É a vivência. Mas eu sempre falo que o planejamento. Você precisa ter um planejamento. Porque com o planejamento você consegue ter clareza. Então, você consegue ter clareza daquilo que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Então, é o planejamento que te faz, o planejamento, a execução, a perseverança em tudo aquilo que te faz chegar a Manda o teu num planejamento objetivo. pro teu inconsciente, que lá ele vai ficar guardado e Mas é bem... você vai ficar sempre lembrando dele, né? É bem isso mesmo. Então, a gente tem que ter um planejamento e eu sou bem assim, né? Gosto muito de ler, como eu falei. E os livros me ajudaram muito nisso. Então, a gente tem os exemplos de pessoas que já passaram. Sim, com certeza. Né? Então, isso é muito bom. Tu poder ler um livro e tu poder aprender com pessoas que já fizeram, que já passaram, com exemplos, com várias, né? Com várias coisas nesse sentido. Então, eu vejo isso muito pra vida. Eu levo muito isso pra vida. Ótimo. Sabe? Essa questão do planejamento. Como eu sempre faço assim, né? Pras minhas amigas, enfim. Como que você quer estar daqui 5 anos? Você sabe? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Por quê? Porque tem deixando a pessoas que vida. vão, na hora, vão te responder assim, eu não sei se não vou morrer amanhã. Quer dizer, tá, e daí Mas então? não, gente. Né? Você precisa saber como que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você precisa ter claramente isso, né? De como que vai estar. Porque isso faz você caminhar, isso faz você traçar objetivos e alcançar os objetivos. E não sair do foco, né? Porque se você traçou tudo aquilo, você sabe onde você quer chegar, tudo bem, as coisas vão acontecendo. O problema vai vir, as coisas vão acontecer. Mas você sabe o que você precisa fazer. Exato, que daí acaba você não focando no problema, né? Aí... É igual o Enigma, né? Tem aqueles... Onde é que a gente tem que chegar? A gente tem que chegar lá. Ixi, mas os caminhos, gente, o negócio é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas você sabe onde você vai chegar. Eu sempre falo assim também, que a gente precisa ter isso, né? Bem planejadinho. As coisas não vão sair do jeito que você planejou. Isso é óbvio, tá, gente? O negócio não é assim também lindo, maravilhoso. Mas isso ajuda muito também. Mas persevera. Perseverança. Aí a chegar nesse objetivo, enfim, nessa vida que você idealizou para sua família, né? Para você, para sua empresa, para seus projetos. E tirar projeto do papel. Eu sempre falo assim, tem muita gente com um projeto muito bom guardado na gaveta. Porque acha que não vai acontecer, com projetos por isso incríveis, aquilo. Né? E também muito aquela coisa assim, muitas pessoas não são felizes com o que trabalham, né? Eu sempre vejo isso, gente, a gente precisa fazer o que ser feito. Nem sempre eu fui feliz nos meus trabalhos. Sim. Nem sempre eu fui feliz. Por exemplo, a parte de estágio que eu tive, eu trabalhei em umas empresas que eu cresci como pessoa, para se um dia eu tivesse uma empresa, eu sempre pensava. Não fazer igual. Não fazer igual. Tive essas experiências também. Sim, então de eu pensar assim, meu Deus, aprendi muito, agradeci horrores. Mas aí é assim, cada coisa que acontece não é por acaso, tá ali pro teu crescimento, foi como você falou, o tempo todo. É bem isso mesmo. O tempo todo, você não passou em vão, né? É bem isso mesmo que eu vejo. Então tá, tudo mais que eu ia perguntar pra ela. Meu Deus. Mas assim, foi muito bom, porque o papo fluiu de uma maneira muito... orgânica. E bem construtiva, sabe? Eu acho que pra mostrar realmente, porque eu queria trazer vários pontos aqui da tua vivência, da tua vida, mas acho que a gente pegou um pouquinho de cada, e quando você trouxe lá de baixo, assim,
tudo. Eu acho que chegou aqui, as pessoas que vão conhecer você, vão seguir aí nas redes, vão ver essa mulher, vão entender todo o processo, sabe? Eu acho que isso que foi o melhor, que eu gostei até mais do que se eu tivesse puxado os outros assuntos. Sim, sim. Mas eu gostaria de te agradecer imensamente esse bate-papo, parabenizar assim por você ter essa força, ter essa dedicação com as tuas coisas, esse foco, né? Eu acho que por isso que isso sim é influenciar, entendeu? Então você influenciar de uma maneira positiva, por mais que sim, a gente sabe que os problemas eles acontecem, eles têm também, e mostrar que você é uma mulher real, Bem, isso, né, Gi? bem real. Eu que agradeço, Gi. Obrigada de novo, parabenizar. Porque são de mulheres assim que o mundo precisa, Como né? nós, né? Com toda certeza, muito mais bela, né? Muito mais bela por fora, porque ela já tá assim maravilhosa, com esse look incrível, Imagina, toda obrigada. linda. E por dentro também, né? Pra gente ter essas inspirações de mulheres assim, de outras mulheres também, que com certeza passarão aqui nessa mesa. Obrigadão, Obrigada. viu? Obrigada. Gente, esse foi o Muito Mais Bela de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. São mulheres assim, como a Samantha, que a gente precisa, né? Para nos inspirar mesmo, para os dias que a gente acha que está tudo difícil, que as coisas não estão acontecendo. Nós estamos aqui com o Muito Mais Bela para dar voz a mulheres como ela, que fazem a diferença, não só na própria vida, mas inspiram outras mulheres, outras pessoas, né? Com as suas vivências. Então, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais da Samantha. E agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Continue nos seguindo aí nas redes sociais. Acompanhe o especial Eleições 2022. Aí estamos trazendo as nossas candidatas para o estado de Santa Catarina. E vocês precisam conhecer, né? Então, fiquem ligadinhos. Muito obrigada. Esse foi o Muito Mais Bela podcast. Aqui o Universo Feminino é visto por quem faz. Um beijo.